Frevo, bastidores da música. Da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Salve, salve, caríssimas e caríssimos! Está no ar mais um Frevo, Bastidores da Música. Aqui eu converso com artistas, produtores, pesquisadores sobre diferentes etapas do fazer música, seja na composição, interpretação, gravação, como também na difusão e performance. Neste episódio trazemos Formigueando, uma música que traz em si vários significados. A começar pelo título. Outro aspecto que chama a atenção dessa faixa é o diálogo presente entre vários gêneros musicais. Formigueando é uma homenagem do maestro forró ao maestro Ademir Araújo, também conhecido como Maestro Formiga. Daí a referência ao título Formigueando. E para contar um pouco das diversas camadas de significados presentes nessa música, converso com o compositor desta homenagem, o Maestro Forró, como também com o homenageado, o Maestro Ademir Araújo. Esse papo se estende ao professor e bandolinista Marcos César, que junto com o Maestro Forró é um dos solistas dessa música. E ainda converso com o professor doutor em trompete, o Nailson Simões, que vai falar sobre as diversas facetas do Maestro Forró. Maestro Forró, a música Formigueando foi composta por você em homenagem ao maestro Ademir Araújo, também conhecido como Maestro Formiga. Antes de falarmos propriamente da homenagem, queria que você dissesse da importância do maestro Ademir para a música, especialmente para o frevo. E aí, Alessandro Guedes, é um prazer imenso mais uma vez estar participando do programa Frevo Bastidores da Música. Ademir de Souza Araújo. Maestro Ademir Araújo, o grande maestro Formiga, figura super importante para a nossa música. Eu passaria aqui horas falando sobre o maestro Ademir Araújo, mas fazendo um recorte e focando, direcionando para o frevo. Ademir Araújo tem contribuído há mais de 50 anos com o frevo. E eu lembro, por exemplo, de escutar Vinis através do meu querido pai, Zé Amâncio do Coco. Vinis de festivais da década de 70. E tem o frevo do maestro Alô Recife. Em outro vinil, de um festival talvez até mais antigo, tem arranjos do maestro Maracatu Rural. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi um arranjo de um Maracatu Rural para uma orquestra. E eu fiquei super encantado. Águia de ouro, é hora de começar. Quero ver teus caboclos de lança girando sem parar. Águia de ouro, é hora de começar. Quero ver teus caboclos de lança girando sem parar. Quero ver teus caboclos de lança girando sem parar. E aquilo estreitou os laços já naquela época. Foi uma das grandes referências. Maestro Forró, diante desse seu relato, a gente vê o quanto o maestro Ademir Araújo é importante para a música pernambucana e também é perceptível o quanto ele é uma das suas referências, né? Como foi o processo de compor essa homenagem? A homenagem Formigueando surgiu de uma discussão entre o maestro Ademir Araújo e eu, ou seja, geralmente o discípulo se desentende em algum momento com o mestre, né? Geralmente por falta de entendimento mesmo, assim, às vezes
o discípulo ele não entende algumas diretrizes e posicionamentos do mestre e dá uma faísca, mas assim, após a discussão, eu fui para casa e super triste, né? E aí eu fiquei sem conseguir dormir, ó, bicho. Aí eu digo, bom, o maestro Ademir Araújo deve estar dormindo nessa hora, eu estou aqui pensando e tal, eu vou trabalhar. E eu tinha lido um livro que se chamava o seguinte, O Poder do Agora. Um livro baseado nos hindus, né, e tal. Aí eu digo, não, o agora eu tenho que fazer agora uma música para o maestro Ademir Araújo, trabalhar o amor que eu tenho por ele e tal, e é amor, admiração, só as coisas maravilhosas. E aí eu fiz o chorinho, bicho, e fiquei super feliz com o resultado, entreguei a ele, mas entreguei e a gente se abraçou e foi maravilhoso. Maestro, Formigueando é uma música que tem características do frevo, do choro e do samba de gafieira. Como é para você dialogar esses diversos gêneros? Quem conhece o nosso trabalho mais de perto sabe do mantra que a gente vem repetindo durante anos. Pesquisa, manutenção, releitura e interação. E aí o chorinho Formigueando já nasceu multi, né? Assim, eu diria que é um multi-chorinho, porque ele tem características aí, como você falou bem, de frevo, samba de gafieira, e etc. Aí ele já começa uma coisa tipo samba de gafieira. Para. De repente, tem uma hora que geralmente essas frases são típicas de choros escritos para clarinetes, bandolins, tal, cavaquinhos, solar, entendeu? Geralmente isso não é escrito para um trompete solar, esse excesso de ornamento, sabe? E aí eu já também inseri nessa liquidificação aí a coisa do frevo, né? Em homenagem, claro, a uma figura que trabalha com tudo isso, mas foca grande parte de sua vida também ao frevo. Então, esses ornamentos aí, eu imaginei ele regendo, né, agitadamente, né, daquela forma maravilhosa. E eu fiquei muito feliz com o resultado e muito mais feliz ainda, né, em saber em perceber que ele de fato gostou da homenagem. Converso agora com o homenageado dessa música, o maestro Ademir Araújo, também conhecido como Maestro Formiga. Maestro Ademir, como o senhor recebeu essa homenagem em forma de música? Recebi com muita emoção um telefonema do maestro forró da Orquestra da Bomba da Emetéria, e ele informando que tinha feito um choro dedicado à minha pessoa. Quer dizer, isso me tocou muito, porque até o título da música que ele anunciou, Formigueando, é uma prova de estima e carinho que ele tem com minha pessoa. Porque formigueando é como se estivesse guiando ele na caminhada da arte dos sons. E o choro muito bem construído, e digo muita sinceridade, é uma das homenagens mais emocionantes na minha vida profissional. Maestro Forró, nessa música você faz o solo de trompete na companhia do solo do bandolim de Marco César. Como você percebe a participação dele nessa faixa? Eu compus Formigueando
para trompete. É um grande desafio, né? O trompete executar um chorinho que contém uma diversidade de estilos de chorinho dentro de um próprio chorinho, dentro de um só chorinho. Mas aí eu encontrei com o professor, o maestro Marco César, uma figura ímpar, né? Um grande formador, sobretudo um grande formador. Eu encontrei e disse: professor, fiz um chorinho aí para Baixada de Minas Araújo e tal, e pensei em fazer um diálogo entre trompete e bandolim. Aí ele: rapaz, beleza, manda para mim e tal. Eu fui e dei um CD a ele e a partitura, a mesma que eu dei para o maestro de Minas Araújo na homenagem. E aí, para minha surpresa e alegria, mais ou menos 1 ano e meio depois, eu recebi um telefonema do professor Marco César dizendo: maestro, vamos gravar esse chorinho seu. Você permite? Eu digo: é um prazer e tal. Pedindo autorização para gravar. Eu digo: rapaz, para mim é uma honra. E aí, maior honra ainda, ele me chamou para eu fazer lá com ele. E aí gravou no volume 2, choros pernambucanos e tal, um sexteto pernambucano de choro. E aí eu fui lá no estúdio e ficou uma versão muito, muito, muito boa, muito legal e foi maravilhoso. Agora eu converso com o bandolinista e professor Marco César, um dos solistas de Formigueando. Ô Marco, essa é uma composição do maestro forró que dialoga o choro com outros gêneros, inclusive com o frevo. Queria que você falasse dessas características presentes na música. Falar sobre algumas características presentes nessa música, eu posso citar em minhas palestras, sempre cito Formigueando do maestro forró como exemplo de fusão do choro com o frevo. Claro, né? Se tem uma ideia de que nós tocamos o choro diferente porque a gente toca frevo. Mas eu não me lembro, na história do choro aqui em Pernambuco, de alguém que tenha se baseado única e exclusivamente no frevo para fazer choro. Mas eu digo que a música Formigueando, ela é incrível e fica muito claro a presença desses gêneros na composição que ele fez em homenagem a Ademir Araújo, o maestro Formiga. Por isso que o nome é Formigueando. É uma homenagem que ele faz a esse grande maestro. E eu vejo a melodia do choro que ele fez, a melodia do choro tradicional, cadenciado, sentimental. E ao mesmo tempo, a presença da gafieira, né, da dança de salão. E o gênero do frevo de rua também, nas passagens de solo rápidos, aludindo à Duda no frevo de Senor. Papá, parapá, parapá. Eu acho isso interessantíssimo. Ô Marco, como você percebe o trompete do maestro forró em diálogo com o seu bandolim nessa música? O trompete sempre esteve presente em ambos os gêneros na história da música brasileira. E nessa composição se mostra muito bem colocado, estabelecendo uma verdadeira sintonia entre gêneros musicais e instrumentais brasileiros e instrumentos da família dos metais e cordas dedilhadas, essa combinação. Então, forró, ele dividiu muito bem, foi ideia dele, de o trompete solar, depois o bandolim solar e depois a gente dialoga. Além da questão de a gente fazer algumas improvisações também, né? Ou o que a gente pode chamar de uma transformação da melodia, que propriamente não seria uma improvisação, mas uma interpretação, né? Então, cada um dentro da sua linguagem, interpretando da sua forma. Acho que foi muito rico.
Estamos apresentando Frevo, Bastidores da Música. Da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Maestro Forró, a versão da Orquestra Popular da Bomba do Emetério para Formigueando teve uma repercussão pouco comum para a música instrumental. Em 2016, quando foi publicado o vídeo no Facebook da performance ao vivo da orquestra, essa música teve mais de 70 mil visualizações. É bom destacar que essa publicação teve uma performance que chamamos de orgânica, sem impulsionamento pago, isto é, visualizações espontâneas de engajamento do público, com mais de 10 mil curtições, comentários e compartilhamentos. Para você, a que se deve esse desempenho? Acredito que o desempenho super positivo dessa música que fiz para o maestro Ademir Araújo deve ser uma característica muito presente em nossa trajetória. Sempre que faço alguma composição ou algum arranjo, eu busco eruditizar o popular e popularizar o erudito, de forma que quebram-se as barreiras entre o popular e o erudito. E o resultado disso é a identificação direta de quem escuta a obra. Maestro Ademir, os solos dessa música são executados pelo Maestro Forró ao trompete e pelo Marco César ao bandolim. Quais aspectos o senhor destacaria nessas interpretações? A interpretação com os solos do trompete do Maestro Forró e do bandolim do Maestro Marco César são obras de arte, porque eles têm uma facilidade de criação, de criar nessas melodias e no gênero do frevo, do choro, do maracatu, que a gente fica impressionado e muitas vezes nos toca um lado interior, mesmo sendo uma música popular, que eu considero música popular, não, música popular é identificada com o erudito. Ele torna em muitos momentos um lado do erudito, que é umas cadências que eles criam. Então, é uma coisa que a gente fica até meio baratinado de analisar. Mas uma coisa eu defino. A interpretação da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, com seus instrumentistas de alta qualidade, criaram um formato que será futuramente objeto de estudo e de análise de outros maestros. É por isso que eu identifico e uno. Música erudita pode ser popular e popular ser erudita. Parabéns, meus mestres, que mestre não é só quem é antigo. Mestre é quando tem talento desde um começo profissional. E essa qualidade desses dois grandes instrumentistas, eles têm que dar prosseguimento e ensinamento a outros que vêm por aí. Marco César, você participou como solista de bandolim nas duas versões dessa música, tanto com o Sexteto Capibaribe, como na versão com a Orquestra Popular da Bomba do Emetério. Quais características você percebe nas duas interpretações? A gravação com o Sexteto Capibaribe é, por sua natureza, mais leve, camerística, pequena, reduzida, porém sem perder a energia contagiante da obra de forró. Os resultados sonoros são diferentes, mas o espírito da composição se mantém firme em ambos os casos. O grupo de choro, por ser formado por instrumento de cordas dedilhadas, não tem força, mas tem um outro lado que seria a delicadeza, a leveza, uma sublime sonoridade.
resultados são agradáveis, são perfeitos e que a mensagem da música foi transposta tanto para uma formação quanto para outra formação, mas a massa sonora da orquestra da Bomba do Emetério é arrasadora, indiscutível. A energia é contagiante num processo de gravação onde você tem um palco com um público, onde foi criado todo um ambiente propício para um grande resultado artístico, visual e sonoro, característico dos grandes espetáculos de palco e de rua, não é? A pressão sonora é muito grande e todo e qualquer trabalho nessas condições resulta num grande produto fonográfico de identidade pernambucana bem presente, né? Agora eu converso com o professor e doutor em trompete Nailson Simões, que tem um currículo bastante extenso, com mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Professor Nailson Simões, segundo o maestro Forró, você é a principal referência dele em trompete no Brasil. O maestro foi seu aluno de especialização em trompete, ainda na década de 1990. De que forma você percebe a trajetória dele como trompetista e compositor? Eu conheci na adolescência, onde ele já apresentava um talento muito especial, não só como músico, mas como pessoa. Hoje em dia já um artista, né, reconhecido nacionalmente e também no exterior, ele conseguiu uma trajetória muito importante como trompetista. Ele desenvolveu uma técnica, quase um autodidata nesse ponto, e ao mesmo tempo também todos esses talentos, como, eu sei, um artista como uma mistura de ator, como um palhaço, como comunicador, maestro. Então eu sou um admirador dele e acho que ele tem conseguido uma coisa única, né? Como pai de família, como líder de uma comunidade. São tantos pontos fortes nesse ser que quem sou eu para, né, poder listar todo esse talento. Sobre essa performance que ele fez, Formigueando, também ele só fez provar tudo que ele tem dentro dele, né? Um músico inovador, de uma técnica trompetística bem direcionada e como improvisador, como compositor, eu não sei nem como fazer tantos elogios a uma pessoa tão especial. Então vamos ouvir Formigueando na interpretação da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, solos do maestro Forró e de Marco César.
Formigueando, composição e arranjo do Maestro Forró, interpretação da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, com Marcos César no solo de bandolim e o próprio Maestro Forró no solo de trompete. Esse episódio fica por aqui. Um forte abraço. O programa Frevo Bastidores da Música é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Roteiro e apresentação, Alessandro Guedes. Locução de vinhetas e créditos finais, Fabrícia Moura. Mixagem e masterização, Delbert Lins. Produção, Recife Produções. Apoio, Gusdel Estúdio, Cabra Quente Filmes e do design gráfico e diretor de arte, Eduardo Padrão.